Olá! Hoje a gente vai continuar exercitando sobre protozooses, ou seja, a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre os conceitos que envolvem as doenças causadas por protozoários. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que aborda justamente a doença de Chagas. Nela tem-se o seguinte denunciado: a doença de Chagas continua causando muitas mortes no Brasil e em países pobres do mundo. O texto a seguir sobre esta doença é hipotético. Leia-o com atenção. Um paciente residente na periferia de Fortaleza procurou o posto médico, queixando-se, entre outras coisas, de febre, anemia, cansaço e hipertrofia ganglionar. Após os exames clínicos e laboratorial, diagnosticou-se corretamente que ele estava com a doença de Chagas. Ao tomar conhecimento do caso, um professor resolveu discutir o caso com seus alunos, solicitando que eles opinassem sobre que medidas deveriam ser tomadas para controlar a propagação da doença. Os alunos apresentaram 5 sugestões. Vamos lembrar o seguinte: quando a gente fala de doença de Chagas, a gente está falando de uma doença causada por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Por que aqui ele coloca que essa é uma doença que está presente não só no Brasil, mas também em outros países pobres, né? Lembrando que o Brasil é um país emergente, a gente não pode considerar que o nosso país é um país de primeiro mundo, tá? Aqui a grande questão é o fato dessa doença estar associada à pobreza é a sua forma de transmissão. Quem vai transmitir a doença vai ser o barbeiro, que é um inseto da espécie Triatoma infestans. E aqui a grande questão é: a principal forma de transmissão vai ser a partir das fezes do barbeiro, que vão viver justamente nas frestas das casas de taipa, das casas de pau a pique, como são popularmente conhecidas. Ou seja, a aproximação do transmissor com a população humana está relacionada à precariedade das moradias, que é uma característica de países pobres. Beleza? Aí vamos ver aqui, ó. Dentre as sugestões apresentadas pelos alunos, a única e inteiramente correta é, vamos lá, no item A: isolamento do paciente para evitar o contágio com outras pessoas, pois a doença se propaga também pela inalação do ar contaminado. Aqui, vamos lembrar, como é que a doença de Chagas é transmitida? Pelas fezes do barbeiro, que pode entrar em contato com a nossa corrente sanguínea quando o barbeiro vai sugar o nosso sangue, e aí o orifício deixado por ele permite essa contaminação. Pode ocorrer a sua transmissão também de uma pessoa para outra através da transfusão sanguínea ou ainda por alguns alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro. Essa doença, ela não apresenta essa forma de transmissão direta pela inalação do ar, tá? Então esse item aí tá incorreto. Campanha de vacinação em massa em Fortaleza e por todo o estado do Ceará para evitar uma epidemia na cidade. Não existe vacina para a doença de Chagas. Então a campanha de vacinação está fora de questão. Aplicação de inseticidas por toda a cidade para a eliminação do Aedes aegypti. Gente, o Aedes aegypti ele pode ser associado à transmissão da dengue, da zika e da chikungunya. Ele ainda não foi promovido a transmissão da doença de Chagas, graças a Deus, tá? Então, o Aedes aegypti não pode ser associado à doença de Chagas, beleza? No item D, vacinação de cães e eliminação de cães de rua. Primeiro, nenhuma doença pode ter como medida profilática eliminação de cães de rua, tá? A doença que vai estar associada a animais domésticos seria o calazar, que não tem nada a ver também com a doença de Chagas. Vamos ver aqui o que é que ele coloca, que é o item certo. No caso, o item é proteção das portas e janelas com telas, a fim de evitar a entrada do barbeiro, inseto transmissor da doença, nas residências. Portanto, o item correto aqui vai ser justamente o item E, ok? Vamos ter atenção aí. Sempre procurar lembrar como a doença é transmitida para você poder entender como é que ela deve ser evitada. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Ribossomildo
Lembra que o desmatamento indiscriminado e a construção de moradias bem perto da mata tem implicâncias na saúde pública. Refere-se então à seguinte manchete de um jornal da cidade: surto de calazar lota a enfermaria. O referido surto deve ter ocorrido por quê? Então vamos lá. O calazar, ele vai ser causado pela leishmania, certo? Tanto que a doença também recebe o nome de leishmaniose. Nesse caso, como é que vai se dar a transmissão da doença? Eu vou ter um vetor, né, um mosquito transmissor, que vai ser justamente o flebótomo, que, quando infectado, vai apresentar o protozoário presente no seu apêndice bucal. Então, quando ele pica a pessoa, né, que ele vai sugar o sangue da pessoa, ele transmite o protozoário, tá? E aí, a gente vai ter que o calazar, ele também pode afetar animais domésticos como os cães. Então, vamos ver aqui, ó, no item A, o que é que ele coloca, né? Com essas informações que eu já passei para vocês, vamos tentar responder aqui. A proximidade da mata nessas áreas permitiu que cães se infectassem quando morderam raposas. A transmissão do calazar para os cães também vai se dar pela picada do flebótomo. Não existe a transmissão direta do calazar. A transmissão, ela sempre vai ocorrer através do vetor. Vamos aqui, pula para o item C. A alta densidade populacional facilitou a transmissão da doença de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva. De novo, a transmissão, ela não ocorre de pessoa a pessoa, tampouco pela saliva, tá? Não é a nossa saliva que transmite. A saliva que vai transmitir é a do flebótomo, do inseto. Cães se infectaram muito mais facilmente, transmitindo a doença para crianças através de mordidas. A mordida acarreta o contato com a saliva. A saliva do cão não vai apresentar a leishmania, tá? Qual é o item que está correto aqui, ó? Habitantes dessas áreas passaram a ter mais contato com o inseto, que aí eu estou me referindo ao flebótomo, que vai ser o transmissor do agente causador, certo? Então, é o inseto que vai transmitir o protozoário que vai causar a doença. Então, aqui o item correto vai ser justamente o item B. Ok, galera? Vamos para a questão seguinte. Algumas doenças, como amebíases, doença de Chagas e malária, entre outras, promovem graves debilitações no organismo humano. Em casos mais graves, podem muitas vezes levar à morte. Com base nas informações acima relatadas, você enquadraria essas doenças no grupo. Então, vamos lá. As amebíases são causadas pela ameba, certo? E aí você vai ter vários tipos de amebas que vão fazer parte do grupo dos sarcodíneos, que são justamente os protozoários que se locomovem a partir de pseudópodes. Na doença de Chagas, você vai ter o Trypanosoma cruzi como causador da doença, que vai ser um flagelado, que no caso vai se deslocar a partir do flagelo. E na malária, você vai ter um esporozoário, ele não vai ter nenhuma estrutura de locomoção. O plasmódio, ele não se locomove nem por pseudópodes, nem por cílio, nem por flagelo, tá? Esses três grupos vão pertencer justamente a um grupo maior, que é o grupo dos protozoários. E aí, nesse caso, toda e qualquer doença causada por protozoários, ela é considerada uma protozoose. Beleza? Então, é uma questão bem simples, você só precisa aqui identificar qual é o agente causador e lembrar que amebas, Trypanosoma cruzi e o plasmódio, todos eles são protozoários, ok? Bora aqui, galerinha, para nossa última questão, que é uma questão sobre malária. Na questão fala o seguinte, ó, os picos de febre que ocorrem durante a malária são devidos a... Então, vamos lembrar aqui, ó, o plasmódio vai ser justamente o causador da malária e ele vai ter como vetor o mosquito anófeles, a fêmea do anófeles, lembrando, só a fêmea que vai ser hematófaga. Então, quando a fêmea
pica o hospedeiro, que no caso somos nós, ela transmite para a nossa corrente sanguínea o plasmódio. Esse protozoário, ele vai invadir as nossas hemácias. No interior das nossas hemácias, ele vai se multiplicar. Então, vai haver a reprodução no interior dessas células. Uma vez que os protozoários se multiplicam, eles vão ser liberados, eles vão sair do interior dessa hemácia. Só que quando ele sai da hemácia, ocorre a ruptura da membrana plasmática dessa célula. E aí, como mecanismo de sinalização para o nosso corpo, para indicar que está tendo alguma coisa errada, sempre que uma célula morre, ela libera um sinalizador que vai justamente alertar o nosso sistema imunológico. Então, essas toxinas que são liberadas pelas células, elas, em pequenas quantidades, não vão comprometer a integridade dos nossos sistemas. Só que aqui a gente tem que considerar que nesse processo eu vou ter uma grande infecção das hemácias, ou seja, eu vou ter um grande número de hemácias infectadas que simultaneamente vão ser destruídas. Então vai ser justamente a redução do número de hemácias devido à sua morte após a liberação de novos protozoários que foram produzidas no seu interior que vai justamente levar a esses picos de febre. Tanto que, enquanto o protozoário está se multiplicando ainda, eu não tenho um período sintomático. Ou seja, enquanto o protozoário ainda está se multiplicando, o paciente, né, o hospedeiro, ele vai permanecer assintomático. Ele só volta a ter sintomas da doença quando ocorre justamente essa ruptura. Então aqui, ó, quando ele fala proliferação, vou passar para o item B. O item correto já é o item A. Vamos só procurar identificar os itens que estão incorretos aqui, ó. Proliferação de formas sexuadas. A reprodução que vai ocorrer no nosso organismo é a assexuada. E não vai ser na circulação linfática, vai ser na circulação sanguínea, tá? Aumento do baço, que passa a produzir mais glóbulos brancos. Aqui o baço ele não tem função de produção de glóbulos brancos. Isso aí é função do tecido hematopoético que vai estar na nossa medula óssea vermelha. Invasão do fígado pelo plasmódio. Quando o plasmódio vai para o fígado, ele vai permanecer assintomático. Ele vai se manter sintomático quando ele eclode das hemácias. Migração dos protozoários para zonas cerebrais que controlam a temperatura corpórea. Não ocorre isso, não vai ocorrer essa migração, tampouco é devido à lesão cerebral que nós vamos ter a quebra da homeostase. Tá ok? Então, o que é que vai me indicar aqui a explicação, né, adequada para esses picos de febre? A liberação de substâncias tóxicas por ruptura de hemácias infectadas. Pronto. Esse aqui vai ser o nosso gabarito, essa é a nossa resposta correta. Tranquilo? Galera, eu espero que vocês tenham entendido cada uma dessas questões. E aí a dica da tia é: procurem exercitar mais um pouquinho em casa. E nos nossos próximos chats a gente vai tirando essas dúvidas. Ok? Até lá. Tchau, tchau.